Estamos aqui para conversar sobre as formas de violência contra a mulher e os meios de identificação. E aí, para começar a nossa conversa, é importante vocês prestarem muita atenção nesses dados que a gente vai conversar aqui. Será que tudo é violência? A gente sabe que existe hoje esse discurso. Nossa, mas tudo é violência agora, tudo é agressão, tudo é violência doméstica. E na realidade, pessoal, tudo isso sempre foi violência. A diferença é que agora nós reconhecemos e que nós sabemos nomear. Essas práticas, elas já não eram adequadas desde sempre, só que ultimamente a gente passou a trabalhar esses conceitos, a dar visibilidade e a discutir essa questão. O que a gente precisa primeiro ter em mente é que esses dados que a gente vai trazer aqui são subnotificados. O que isso significa? Esses não são os dados reais de violência contra a mulher do nosso país, porque a maioria das mulheres, na realidade, não denuncia a violência sofrida. Então, apesar da gente ter dados alarmantes que estão apresentados para vocês aí na tela, ainda não são os verdadeiros dados de violência. Eles são os números, na realidade, são muito maiores. Quando nós falamos, por exemplo, de violência psicológica, nós temos cerca de 291.098 mulheres que foram vítimas de ameaça no ano de 2023. Esse dado é do Mapa Nacional da Violência de Gênero, que é uma pesquisa muito importante divulgada pelo Datasenado recentemente, que traz dados oficiais do SUS, do Ministério de Segurança Pública e do CNJ, além da Pesquisa Nacional de Violência Doméstica, que é a maior pesquisa dessa natureza do país e a mais longa, já que ela está sendo feita desde 2005. Então, nós temos uma ampla pesquisa divulgada recentemente que traz esses dados alarmantes. Outro dado importante que aparece aqui, que 148.923 mulheres foram vítimas de lesão corporal no ano de... Nós temos 8.294 registros de violência sexual no ano de 2023. E em 2022, a gente tem um dado muito grave. 12.423 mulheres foram vítimas de violência sexual. Esse foi o maior número da história desde quando o Mapa Nacional da Violência de Gênero começou a apurar esses dados oficiais. Então, tivemos o recorde histórico de estupros no ano de 2022 no nosso país. E é isso que a gente precisa para começar essa conversa sobre formas de violência contra a mulher, para que a gente entenda que a gente não está falando de uma invenção, de uma criação, de um mito, mas de uma realidade que infelizmente assola as meninas e mulheres brasileiras. E aí a gente vai começar essa conversa falando sobre violência doméstica. E por que violência doméstica? Já que nós estamos falando de casas noturnas, de bares, de restaurantes. Porque também tem índices gravíssimos no nosso país e essa violência pode ocorrer num ambiente desse, entre uma pessoa, um casal, né, uma mulher e um homem que já mantém ali um relacionamento. Né? E aí a gente, primeiro de tudo, precisa saber que a violência doméstica trazida na Lei Maria da Penha não constitui crimes. Nós não temos crimes de violência doméstica, ao contrário do que muita gente pensa. Nós temos 5 formas de violência doméstica, e aí essas atitudes vão ser enquadradas na Lei Penal Brasileira como crime ou contravenção penal, a depender do caso. Né? E quais são essas 5 formas de violência doméstica? Primeiro de tudo, a gente tem a violência física, que é a mais evidente, a mais fácil de se identificar, que é essa violência que deixa marcas físicas, né, que é nítida, que é visível. Então, são os socos, são os empurrões, o beliscão, o puxão de cabelo, né, o tapa, são todas essas atitudes que vão ofender ali a integridade mesmo corporal daquela mulher, que vão atentar, né, contra essa integridade física dela, né? Então, é uma violência que é muito fácil de ser identificada porque você está vendo ali, né, nitidamente ocorrer. Outra violência é a violência sexual, e aí a gente tem o exemplo clássico do estupro, mas não é a única forma de violência sexual, já que todas as condutas que cerceiam a liberdade sexual da mulher, que violam os direitos sexuais dela, podem ser enquadradas como violência sexual. Por exemplo, quando a gente fala de obrigar essa mulher a presenciar ou participar de relações sexuais que ela não deseja. E aí eu estou num bar, eu estou numa festa, que situação eu posso ter dessa natureza, já que, né, não poderia haver um sexo ali público naquele local? Eu posso ter, por exemplo, um homem agressor que obriga a sua companheira a assistir ele se relacionando com outra mulher, né? Ele flertando com outra mulher, ele até ficando com outra mulher na frente dela, ali naquele ambiente.
isso pode vir a configurar a violência sexual. A gente tem a violência patrimonial, que acaba muito esquecida, que é essa violência que está relacionada com o controle financeiro, mas também todas as atitudes que danificam, né, que destroem, que a atitude de jogar fora documentos pessoais dessa mulher ou mesmo instrumentos de trabalho. Então, vamos trazer um exemplo da violência patrimonial que pode vir a se configurar num ambiente de lazer, num ambiente de entretenimento. Digamos que nós temos ali uma blogueira acompanhada do seu namorado e ela está fazendo registros para publicar nas suas redes sociais, esse é o trabalho dela. E esse agressor se incomoda, começa a não gostar e pega o celular dela e arremessa no chão. Né? Essa é uma prática que pode configurar a violência patrimonial, afinal, o celular dela ali é um instrumento de trabalho e ele está danificando justamente para impedir que ela execute esse trabalho. Então, essa violência também pode aparecer num ambiente, num estabelecimento de entretenimento. Nós temos também a violência moral, que é uma violência comum também de se verificar nesses ambientes, que são esses ataques contra a honra, contra a dignidade, contra a reputação dessa mulher. Então, é o agressor que vai acusar essa mulher de ter praticado algum tipo de crime, é o agressor que vai acusar essa mulher, vai imputar para ela alguma conduta que é moralmente reprovável, que publicamente vai fazer com que ela fique mal vista, vai, por exemplo, dizer que ela se prostitui, ou vai chamar ela de prostituta, vai chamá-la de vagabunda, né? Vai trazer esse tipo de ofensa, xingamentos, humilhações públicas, todas com o intuito de desmoralizar, de desqualificar, né? De prejudicar a imagem dessa mulher perante a sociedade. Essas são formas de violência moral que também podem vir a acontecer nesses ambientes. E por último, mas não menos importante, a violência psicológica, né? Que são esses atos aí que prejudicam a autoestima, o bem-estar, o desenvolvimento mental dessa mulher. Então, todas essas atitudes de humilhações, de xingamentos, essas atitudes de perturbação psicológica, de impedir a mulher de ir e vir, elas configuram violência psicológica. Um exemplo que a gente pode dar, nós estamos numa festa, né, e aí ele tem um casal naquele ambiente, né, na festa, se divertindo, e esse homem começa a se incomodar com a forma como a mulher dele está dançando, né, como a companheira dele está dançando. Então, ele começa a obrigá-la a ir embora, né, obriga ela a sair ali daquele ambiente, faz uma chantagem, diz que se eles não forem embora, ele não vai continuar o relacionamento. A gente está diante aí de um episódio de violência psicológica. E como a gente viu nos dados, a violência psicológica aparece muito forte também nas estatísticas, e ela é a mais subnotificada no nosso país. Tem uma pesquisa da UFMG do ano passado, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e com a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que apontou que mais de 80% dos casos de violência psicológica no nosso país não são registrados. Quando você olha para os dados de saúde, o número de ocorrências de violência na saúde é 10 vezes maior do que o número de ocorrências nas autoridades policiais. Então, isso mostra, mais uma vez, como essa violência é comum, infelizmente, e apesar disso, sequer reportada, sequer é denunciada para as autoridades. E aí essas condutas de humilhação, né, de ridicularização, né, de tentar deixar a mulher desconfortável ali, constrangida, elas podem vir a configurar a violência psicológica. E agora nós temos que falar das formas de identificação. Como é que nós identificamos a violência doméstica ocorrendo nesses ambientes? Primeiro, com a ajuda desses conceitos que eu já trouxe para vocês. Então, se você já sabe quais são as formas de violência doméstica, essas 5 formas, física, patrimonial, psicológica, moral e sexual, fica mais fácil de você treinar a sua equipe para acompanhar e estar atenta ali ao ambiente e visualizar essas situações. E o que é importante também? Saber que só ocorre violência doméstica quando nós estamos falando de um relacionamento amoroso ou vínculos familiares. Então, essa violência doméstica vai se caracterizar, ainda que seja numa boate, porque nós estamos diante de um casal que tem uma relação íntima de afeto. Ou então nós estamos diante de um pai ou de um irmão dessa vítima que obriga ela, né, comete alguma atitude agressiva contra ela pelo fato de ser pai, de ser irmão, né, de ser parente dessa mulher. É aí que a gente vai ter a identificação da violência doméstica ocorrendo nesses ambientes de lazer, em casas noturnas, em restaurantes e bares.
E aí agora a gente vai falar sobre a violência sexual. Afinal, quando a gente fala desses espaços de entretenimento e de lazer, principalmente onde há o consumo de álcool, a gente fala mais de crimes de natureza sexual. E aqui, de fato, a gente vai falar de crimes. Não é possível falar de todos, até por conta do tempo, mas nós selecionamos aqui os principais que podem ocorrer nesse tipo de ambiente e que você, enquanto estabelecimento aí que está obrigado por lei, deve ficar atento para respeitar as regras aí do decreto estadual que já está em vigor. O que é a chave quando a gente fala de violência sexual? O consentimento. O que é o consentimento? O consentimento é justamente a permissão, a autorização. Por que isso é a chave em crimes de violência sexual? Porque se tratam de crimes onde não há o consentimento dessa vítima. Ou seja, essa mulher não está autorizando essa conduta, ela não está permitindo, ela não quer essa interação, ela não quer esse contato e ela está sendo obrigada a aceitar. E uma coisa que é essencial pensar quando se fala de consentimento, nem sempre ele vai ser expresso. Não necessariamente essa mulher vai dizer não quero, pode ir embora, não necessariamente ela vai se afastar daquele homem ou mesmo pedir que ele se afaste, porque muitas vezes ela está acuada, está tímida, está se sentindo insegura ali naquele espaço ou com aquela abordagem. Então é muito importante a equipe aí do estabelecimento estar atenta para ter a clareza de observar esse tipo de conduta. Esse não precisa ser expresso para se configurar a violência sexual. E aí nós vamos tratar dos crimes. E nós temos que reiterar os dados, né, que eu já apresentei sobre isso, porque segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que compila aí os dados oficiais de todas as secretarias estaduais de segurança pública, no ano de 2023 nós tivemos 18.110 estupros no nosso país. Foi um recorde, mais uma vez. Muito triste um dado desse, muito preocupante e que mostra como todo mundo, a sociedade e esses estabelecimentos que estão obrigados pelo decreto estadual observem e tenham atenção para que isso não se repita dentro desses espaços. E aí a gente tem o primeiro crime, que é o estupro. E o que é o estupro? O estupro tem a ver com obrigar essa mulher, por meio de violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou um ato libidinoso, né, contra ela sem sua permissão. E do que a gente está falando? Quando a gente fala de grave ameaça, por exemplo, podemos citar constranger essa mulher com a publicação de uma foto. Então, eu tenho uma foto íntima e, olha, eu vou vazar essa foto se você não quiser aqui ter uma relação sexual comigo. Essa pode ser considerada uma ameaça, né? E aí a mulher vai se sentir obrigada a ter aquela relação. Quando a gente fala de conjunção carnal, nós estamos falando do sexo propriamente dito, né? Dessa tentativa do sexo, da penetração vaginal ou anal. E quando a gente fala de ato libidinoso, estamos falando daquelas atitudes que têm o objetivo de satisfazer um desejo sexual. Então, nós estamos falando de apalpar, de beijar à força, de se masturbar na frente daquela mulher, de ejacular naquela mulher, como infelizmente temos muitos casos aqui no nosso país. E aí, todos esses elementos vão configurar aí um crime de estupro. E aí a gente tem o estupro coletivo e corretivo. O estupro coletivo, como o nome já diz, é um estupro praticado por várias pessoas, então são vários os agressores. Quando a gente fala de um ambiente onde tem um consumo de álcool excessivo, como é o caso de casas noturnas, casas de shows, né, bares, boates, o risco do estupro coletivo é muito grande, porque essa vítima muitas vezes está ali sob o efeito de álcool, não tem capacidade de consentir, né, não tem condições de se defender e pode acabar sendo vítima aí de uma agressão em grupo. Certo. Essa foto, por exemplo, que está aparecendo aí na imagem para vocês, é da boate em Milão, onde aconteceu um caso envolvendo um jogador famoso brasileiro. Não é o caso que recentemente o atleta foi condenado e está preso na Espanha. É o caso de um outro jogador que se envolveu e foi condenado por estupro coletivo lá em Milão. Esse jogador está no Brasil e, ao que tudo indica, ele inclusive veio para o país para não ser preso. A foto da boate onde aconteceu o crime e aí há diversas provas e por isso ele foi condenado lá pela justiça italiana. E aí a gente tem o estupro corretivo. O que é o estupro corretivo? É o estupro praticado com uma intenção de, em tese, corrigir uma coisa que estaria errada. O que seria isso? A sexualidade dessa pessoa. Então, é o estupro que é praticado, por exemplo, contra mulheres lésbicas numa tentativa de fazer com que elas sejam heterossexuais e não se relacionem sexualmente com outras mulheres.
E também temos o estupro de vulnerável, que são as mesmas características do estupro, porém contra menores de 14 anos, que é importante saber que vai ter uma pena ainda maior, já que a gente está falando de uma pessoa que, por lei, não pode consentir. Então, ainda que exista essa ideia de, ela queria ter essa relação, pessoas menores de 14 anos, por lei, não podem consentir a prática sexual. Então, independentemente da vontade dessa menina, vai se caracterizar aí um crime de estupro de vulnerável. Outros crimes importantes da gente abordar são a violência sexual mediante fraude, que tem os mesmos elementos aí do estupro, que são a conjunção carnal e o ato libidinoso, porém mediante fraude, né? Mediante a utilização de alguma enganação ali para dificultar esse consentimento da vítima. A gente tem um caso muito famoso no país que é do João de Deus, né? Aquele líder espírita muito conhecido que descobriu que por décadas abusou de mulheres utilizando dessa ideia de fé, dessa ideia de que fazia parte do tratamento espiritual. Gabriele, o que isso tem a ver com uma casa noturna, com um bar? A gente pode ter uma situação onde uma mulher sob o efeito de álcool é levada a engano para manter relações sexuais ou ter um ato libidinoso de uma pessoa que ela não desejava. Parece uma coisa muito estranha, um exemplo muito absurdo, mas a gente tem registros de condenação criminal de um homem que um amigo dele mantinha relações com uma moça e aí ele, se aproveitando que ela estava bêbada, agiu como se fosse o amigo e manteve relações sexuais com ela, fazendo ela acreditar que ela estava tendo relações sexuais com o homem que ela desejava. E aí ele foi condenado pelo crime de violação sexual mediante fraude. Então é uma coisa que pode vir a ocorrer também num ambiente desse. E aí a gente tem a situação de importunação sexual e assédio sexual. Isso aqui é muito importante, pessoal, prestem muita atenção. Por quê? Porque há muita confusão sobre esses conceitos e esses crimes e acaba-se, por engano, atribuindo muito-se a ocorrência de crimes de assédio sexual em bares, em casas noturnas, quando na maioria dos casos nós estamos falando de importunação sexual. Por quê? O assédio sexual, pessoal, ele exige hierarquia. Ele exige que haja uma relação de poder ali em que esse superior hierárquico se prevalece dessa condição para abusar dessa mulher, para assediá-la sexualmente, para obrigá-la a fazer favores sexuais para ele. Então, nós estamos falando basicamente das relações de trabalho. O assédio sexual também pode ocorrer nas relações entre professor e aluna. Então, o assédio sexual não é o que tende a ocorrer em casas noturnas, em casas de entretenimento e de show e de lazer. Por quê? Porque, em geral, nós estamos falando ali de pessoas que não têm qualquer hierarquia entre elas. A mulher e o homem ali estão na mesma situação, na mesma condição. Pode ocorrer um caso de assédio sexual num bar? Pode, mas aí ele vai envolver os funcionários daquele estabelecimento. Ele vai envolver, por exemplo, um chefe que obriga a funcionária a sair com ele para que ela não seja demitida. Aí a gente está diante de um caso de assédio sexual. Já a importunação sexual é esse ato libidinoso, que são esses atos com fim sexual, com fim de satisfazer uma vontade sexual, novamente, sem a anuência da vítima, sem o consentimento, sem que essa vítima permita. Então, aquilo que acontece no carnaval, aquilo que acontece nas boates, do homem que passa a mão, né, nas partes genitais da mulher, né, que passa a mão nos seios dessa mulher, que puxa o cabelo dela, que tenta beijá-la, nós estamos falando aí de casos de importunação sexual, já que estamos falando de pessoas entre as quais não existe uma hierarquia. Então, por que é importante falar isso? Às vezes as pessoas questionam, mas é tudo crime, não importa, não faz diferença. Faz muita diferença, porque isso pode prejudicar, por exemplo, a apuração adequada do crime. Então, se eu estou dentro de uma boate e um desconhecido tenta me beijar à força, eu estou diante de uma situação de importunação sexual, cujo tratamento pelo Código Penal vai ser diferente do crime de assédio. Então, a gente precisa aí observar essas diferenças. E aí também na imagem, para trazer um exemplo vivo para vocês, né? Um exemplo que ocorreu e que a maioria do Brasil acompanhou, que foi envolvendo o programa de TV Big Brother Brasil, né? No qual 2 participantes foram expulsos, acusados de importunação sexual contra uma convidada estrangeira. Nessa imagem aí que está sendo veiculada, vocês podem ver nitidamente que ela tenta tirar os braços do cantor do corpo dela, e foram várias tentativas nesse sentido durante a noite, além de um outro participante
que ficou tentando também beijá-la à força. Então, os dois acabaram sendo expulsos e estão sendo investigados e processados pelo crime de importunação sexual. Nós temos outros dois crimes que precisam ser tratados, principalmente quando a gente fala da era das redes sociais, né? São crimes que não existiam no passado porque o ordenamento jurídico vai acompanhando a mudança social. Se antes a gente não tinha a facilidade dos celulares, da internet, de gravar, de filmar cenas, hoje o celular nos permite ter isso. Então, os crimes também vão se sofisticando. E aí a gente tem o registro não autorizado da intimidade sexual, que se trata de produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio que seja cenas de nudez ou ato sexual ou ato libidinoso de caráter íntimo e privado. Então, eu estou falando ali de uma cena que não era pública, de uma cena que estava ali num espaço discreto, num espaço onde não tinham outras pessoas presenciando. E eu estou falando da divulgação dessas cenas sem autorização. O que que isso, Gabriele, tem a ver com uma boate, um bar? Digamos que eu tenho uma mulher que está ali ficando com um cara naquela festa e ela resolve ir ao banheiro e fazer umas fotos sensuais dentro do banheiro e enviar para aquele homem. E esse homem compartilha essas fotos com um grupo de amigos que está ali acompanhando ele. E começa a ridicularizar, começa a fazer piadas, ou começa mesmo a se vangloriar disso. Olha essa foto que ela me mandou, olha aqui como ela tá, olha aqui ela pelada, né? Esse tipo de conduta vai se enquadrar aí no crime de registro não autorizado, uma vez que ela não permitiu que essas fotos fossem divulgadas e ele está divulgando uma cena aí íntima, né? Uma cena de nudez, que a gente sabe como vai repercutir para as mulheres, que quando tem esse tipo de conteúdo viralizado, acabam tendo efeitos muito negativos sobre a sua vida. E aí é importante dizer que quem pratica montagens também dessa natureza comete o mesmo crime. Então, digamos que um cara fique com uma mulher numa festa, tire uma foto dela e manipule essa foto para fazer parecer que ela estava nua, né? E compartilha essa montagem. Ele também está cometendo o crime, ainda que seja uma montagem, que não seja uma foto original, um vídeo original. Também comete o crime de registro não autorizado e vai ter que responder aí penalmente por isso. E aí a gente também tem a divulgação da cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou pornografia. E aí se trata de oferecer, trocar, disponibilizar, colocar à venda, distribuir, publicar ou divulgar cenas de sexo, de nudez, de pornografia ou de estupro. Toda a divulgação é crime. Então, ainda que eu não tenha praticado aquela conduta do estupro, ainda que eu não tenha cometido aquele ato de importunação sexual, se eu recebo um vídeo e compartilho com os meus amigos e divulgo ali na festa, olha essa mulher que está aqui, olha aqui essa situação, eu estou cometendo também um crime, que é este crime da divulgação. E quando a gente fala das cenas de sexo, de nudez e pornografia, a gente fala da divulgação não autorizada. Então, isso não vai atingir, por exemplo, uma mulher que eventualmente tenha feito uma cena de sexo e tenha decidido publicar essa cena. Isso aí tem a ver, mais uma vez, com consentimento. Se essa mulher não autorizou, não permitiu que aquela cena fosse divulgada, se ela compartilhou somente com aquele homem, ou se ela permitiu que ele gravasse aquele momento, que só estavam os dois, e não informou, ele não informou que isso seria divulgado, que ele seria compartilhado e ela não deu qualquer tipo de permissão, a gente está, sim, diante de um crime. E aí, já encaminhando para a conclusão, como identificar? Mais uma vez, a gente precisa falar dos conceitos, né? Esses crimes todos que eu trouxe para vocês vão ajudar vocês a identificar naquele ambiente a ocorrência, né, de algum tipo de abuso, de algum tipo de conduta que é considerada crime pelo Código Penal ou outras leis penais brasileiras, mas também com atenção a esse espaço. Porque, como eu disse, a chave é o consentimento. Se a equipe não estiver bem treinada e se atentar a esses detalhes, que muitas vezes esse consentimento da mulher não vai aparecer de forma tão expressa, que ela não vai conseguir dizer não, que ela não vai conseguir empurrar esse homem, né, afastá-lo de si, ela pode ficar acuada, ela pode estar se sentindo insegura, ela pode estar se sentindo muito vulnerável ali com aquela abordagem e não se sentir apta a dizer não. A equipe tem que estar apta para identificar que ela está desconfortável, que ela está se sentindo insegura, que ela está se sentindo intimidada, que ela não deseja aquele contato, aquela aproximação, aquela interação, aquela abordagem daquele homem. Então, ter essa visão sobre o consentimento, esse estudo, esse debate sobre o consentimento
consentimento é muito importante para que vocês possam identificar os crimes de natureza sexual. E para que nós possamos encerrar, o importante é que vocês tenham em mente que nós estamos falando de crimes graves, de condutas graves, e que é muito preciso que a sociedade se envolva e vocês, como estabelecimentos comerciais que têm esse dever por um decreto estadual, estejam aptos a identificar esse tipo de conduta e a agir para impedir que mulheres sejam vítimas. A gente precisa pensar numa sociedade onde as mulheres possam sair para se divertir efetivamente, né, para aproveitar ali aquele espaço e não serem alvos de violência. E aqui ficam alguns contatos, caso vocês queiram saber mais sobre esses temas.